lugar onde é possível morar, ir ao cinema, visitar uma exposição ou até mesmo gastar umas calorias na academia. Consegue pensar num espaço que ofereça todos esses serviços? Por aqui circulam mais de 45 mil pessoas por dia. E é claro que a localização privilegiada do prédio também contribui para toda essa agitação. Afinal, a Avenida Paulista ainda é uma unanimidade aqui na capital. Apesar de ser ponto de encontro, local de trabalho e até de moradia, tem muita gente que não conhece as reais dimensões desse conjunto. O terraço é um dos espaços do Conjunto Nacional que quase ninguém conhece. E para contar a história desse e de outros ambientes que fazem parte do prédio, estou aqui com Vilma Perameza, que é síndica do Conjunto Nacional há 32 anos. Vilma, uma vida, né? É metade da vida, né? Porque a minha vida é comprida. Vilma, para a gente começar a contar toda essa trajetória, como nasceu o Conjunto Nacional na cidade de São Paulo? Olha, pela história, ele nasceu nos anos 50, né? Quando a Paulista era um corredor de casarões, né? Não existia nem edifício comercial aqui, né? Aqui existia uma casa muito grande, projeto de um grande arquiteto, Victor Dubigras. Depois, o Jurs, que era José Jurs, que é o empreendedor, comprou o terreno todo, né? E aí ele queria começar a transformar a Paulista num espaço comercial. E aí ele encontrou o arquiteto Davi Libeskind, que era recém-formado, se formou em Ouro Preto, em Minas Gerais, que também queria fazer um grande projeto. Põe grande nisso. A ideia de José Jurs, proprietário do terreno, era que o novo prédio ajudasse a transformar a Avenida Paulista na Quinta Avenida, um dos endereços mais famosos e importantes de Nova York. Podemos dizer que ele conseguiu, afinal o Conjunto Nacional foi um dos grandes responsáveis pela evolução da Paulista. Quer dizer, era um projeto ousadíssimo, imaginado por uma pessoa que estava além do seu tempo, uma vez que a Paulista inteirinha só era um corredor de casas, e na cabeça de um arquiteto jovem que fez esse projeto maravilhoso, né? No início era para ser um hotel, porque a empresa que construiu isso era uma empresa hoteleira, era para ser um hotel, que seria naquele canto de lá, aqui escritórios, lá um residencial, que ainda é residencial. Aqui era um salão de festas, o Fasano. O Fasano realmente fez parte de um capítulo memorável da história deste lugar. Em 1958, o luxuoso restaurante inaugurou um mezanino no conjunto, que recebeu personalidades como Nat King Cole e Marlene Dietrich. Até os líderes da Revolução Cubana de 1959, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, almoçaram no Fasano. E aí ele teve uma história que foi evoluindo até 78, quando ele teve um incêndio, ele não estava aqui. E aí ele começou a cair em decadência por questões de gestão, porque é muito difícil administrar um lugar que tem essa variedade. Então me trouxeram para cá em 1984 e me deixaram ficar aqui até agora. E a gente vai, por exemplo, esse terraço aqui, quando eu cheguei, era uma coisa impossível de você chegar aqui. Nós fizemos toda essa reforma, né? Estou vendo até que tem flor aqui em cima, fazia tempo que eu não subia, né? E aí nós começamos a receber uma academia de ginástica, quer dizer, ele é um prédio vivo, sabe? Ele está sempre em mudança. Mudança é a palavra que marca a chegada de Vilma Perameza no Conjunto Nacional. Em 1978, o incêndio foi responsável pelo início de um processo de decadência.
Os espaços estavam abandonados e precisando de restauração. O condomínio parecia ter ficado no passado de São Paulo. Mas aí, em 1984, a Vilma foi contratada com o objetivo de trazer novamente o prestígio para essas galerias. Voltando a 32 anos atrás, quais foram os desafios que você encontrou aqui e o que você mudou? Bom, desafios todos. Primeiro que eu era uma moça, uma mulher bem mais nova, né? Numa situação que normalmente não existia uma gestão de prédio assim. Normalmente a pessoa é o síndico eleito, né? Uma pessoa e eu sou profissional. Então eu vim por uma empresa que é a proprietária da maior parte, eu já tinha um cargo de confiança, vim para ficar 6 meses e deixar tudo funcionando e estou aqui até agora. Nesses 32 anos, ela criou um plano de carreira para os quase 200 funcionários do condomínio e ainda adotou em 1990 um conceito que até então era praticamente desconhecido: a sustentabilidade. Eu comecei a ver que saía muito papel daqui e o papel aumenta, papel, caixote, caixa de papelão, aumenta o volume e a gente tinha que pagar para retirar. E era uma logística maluca. Ia para o subsolo, à noite saíam os containers. Então, olhando, falei, puxa, mas a maior parte é papel. E se a gente separasse o papel, o plástico? E aí nós adaptamos as nossas condições. Quer dizer, nós solicitamos, e hoje é uma cultura aqui, cada unidade separa o reciclável na sua origem. Nós não temos ninguém que manipula, que separa, já vem separado, né? E aí lá embaixo nós temos a prensa, nós temos picotador de papel e fomos então empilhando, guardando, diminuindo o espaço de guardar e de uns 15 anos para cá nós começamos a fazer decoração de Natal, a fazer obra de arte. A decoração de Natal do conjunto, com certeza você já conhece. Olha lá aí, toda feita com materiais reciclados. Marca registrada da cidade durante as comemorações do final de ano. Aqui também acontecem feiras nas principais datas comemorativas, que além do incentivo ao comércio de peças de artesanato com materiais que geralmente a gente acaba jogando no lixo, ainda estimula a ressocialização de pessoas que têm problemas com drogas ou álcool, por exemplo. Essa feira nasceu de um processo que já acontecia aqui no Conjunto Nacional desde o ano 2000, cedendo a galeria para vendas de produtos resultados de trabalhos sociais. E a partir de 2012 surgiu a ideia, a Associação Paulista Viva apoiou esse movimento e com isso as 12 instituições que faziam parte desse processo, nós criamos uma linguagem comum a elas através do mobiliário das feiras, uniforme, toda uma padronização de embalagens e com isso nós criamos uma plataforma para fortalecer essas 12 instituições e que todo o processo ele pudesse ir além daquela comercialização que acontecia nas feiras. A importância da sustentabilidade aqui é tão grande que desde 2005 uma das principais atrações do prédio é essa escultura de Dom Quixote, o cavalo Rocinante Sancho Panza, toda feita de material reciclado. Agora, mudando um pouco de assunto, você sabe tudo que dá para fazer aqui no Conjunto Nacional? Não? Então fica com a gente que no próximo bloco do Cidade Viva você descobre.
prédio Cidade Viva está de volta. Depois de tanta história, neste bloco você vai conhecer o Conjunto Nacional dos dias de hoje, com todos os serviços que ele oferece. Para começar, o prédio é dividido entre as alas Orça 1, Orça 2 e o centro comercial. No Orça 1 e 2, empresas de pequeno e médio porte, além de consultórios médicos. O centro comercial reúne várias lojas, charmosos cafés e até uma academia. O condomínio ainda tem uma portaria na Rua Augusta, exclusiva para moradores. São 58 apartamentos que chegam a ter 300 metros quadrados. Para ter acesso a todo esse conforto, você desembolsaria só de condomínio cerca de R$3.000. O Conjunto Nacional ainda é a casa da maior livraria do país, a Livraria Cultura. A loja de 4.300 metros quadrados é conhecida por sua política democrática. Aqui os clientes podem deitar nos puffs e poltronas e ler qualquer livro, sem obrigação de comprá-lo. A livraria também inaugurou em 2012 a loja Geek.etc. Por lá é possível encontrar livros, revistas e games voltados ao público nerd. A gente pode dizer que uma parte do Conjunto Nacional é um complexo cultural, né? Porque tem livraria, tem um espaço dedicado à cultura geek e tem teatro também. Dentro da Livraria Cultura tem o Teatro Eva Herz. Hoje a gente está aqui com o André Ascioli, ele é diretor artístico do teatro e vai contar pra gente como nasceu essa ideia dessa livraria e, consequentemente, do teatro dentro da livraria. Tudo bom, André? Tudo bem, bem-vindos aqui ao nosso teatro. É uma alegria estar com vocês aqui na nossa casa. André, como nasceu esse complexo cultural, né, tão grande aqui dentro do Conjunto Nacional? Conjunto. Bom, a Eva Herz, né, que é a fundadora da Livraria Cultura, ela sempre teve esse desejo de transformar, de ter criar um centro cultural, né, onde as pessoas pudessem trocar não só livros, mas sim toda espécie de cultura. Em 2007, quando ela já era falecida, mas o filho dela, o Pedro Herz, veio com a ideia de transformar esse espaço, que era o antigo Cine Astor, numa nova Livraria Cultura, encontrou o Dan Stubach, e aí, conversando entre eles, tiveram a ideia de transformar o que seria um auditório no teatro. André, a gente antes de começar a gravar estava comentando um pouco sobre a democratização desse espaço. Eu queria que, para quem não conhece o Conjunto Nacional e para quem não conhece aqui como é a política da Livraria Cultura, eu queria que você explicasse um pouco. As pessoas vêm para cá tomar café, de repente ler um livro, não necessariamente comprá-lo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, eu falo assim, olha, bem, a livraria sempre teve uma ideia de fazer uma coisa de quase política de portas abertas, onde a pessoa ela pode vir, ela pode pegar o livro, ela pode ler aquele livro, uma parte, mas também se não tiver com vontade, ok, deixa ali, porque justamente acredita que você está cultivando o desejo e instigando as pessoas justamente a saber o que quer, o que não quer comprar. E isso também, de uma certa forma, se multiplica para tudo que tem aqui. A gente tem os espetáculos que estão em cartaz, que tem cobrança de ingresso, normalmente, mas também tem muitos eventos, lançamentos de livros, bate-papos, pocket shows, que acontecem gratuitos, onde as pessoas chegam aqui uma hora antes, pegam o ingresso, às vezes, dependendo da lotação, é transmitido ao vivo lá para o meio da loja. Tudo, de uma certa forma, justamente para poder levar a cultura de uma maneira que você não fique com essa ideia de que a cultura só é levada para quem tem dinheiro, que não é essa política. Eu acho que foi uma junção de ideias maravilhosas, assim. Bom, a ideia de ser o Conjunto Nacional, o que ele é hoje em dia,
e da própria Vilma, de ter renascido o Conjunto Nacional. Quem vem na história, o Conjunto Nacional veio em tempos áureos e depois ele passou por uma pequena decadência por conta de toda a situação do país. E aí depois ela dá uma reviravolta quando ela assume o Conjunto Nacional. E a Livraria Cultura, de uma certa forma, passou por todo esse processo, porque a livraria inaugurou em 1969. Então ela passou o momento áureo, ela também foi para a queda e também foi para o lento áureo. E o que eu acho que assim, o que é incrível, e eu sempre acho, é que, assim, a gente, infelizmente, vive num país que a cultura, de uma certa forma, ela tem que ser muito ali pingando, para a gente poder realmente não deixar ela minguar, né? E o Conjunto Nacional está dentro, está fazer parte dessa história, eu acho que é uma coisa que só é válida, porque uma coisa complementa a outra. Colado com a Livraria Cultura está o Cinearte. Com 2 salas que exibem filmes independentes, o Cinearte é daqueles cinemas antigos, sabe? Sem escadas e até com cortina. O Cinearte é um antigo Cinema Rio, que já se chamou também Bombril e Cine Livraria Cultura. Ele é um daqueles cinemas construídos junto com um grande empreendimento. Ele era inicialmente uma única sala. Depois, nos anos 90, ele foi dividido, feito 2 salas, uma grande e uma pequena. E tem sobrevivido, é um dos antigos cinemas que ainda insistem em continuar vivendo. Quando você mora numa cidade, conhece uma cidade, eu não nasci em São Paulo, como muita gente que aqui mora, que não nasceu aqui, você vê que às vezes há eixos que mudam na cidade, né? Se você teve antes uma questão de um centro, que era São João com a Ipiranga, que já virou até canção, a Augusta com a Paulista é um outro ponto mais moderno, vamos dizer assim, de São Paulo. E é nesse cruzamento que está o Conjunto Nacional. Agora dá para entender porque dizem que o Conjunto Nacional é uma cidade dentro da cidade. Por aqui tem de tudo. Restaurante de várias nacionalidades, lojas de sapatos, chinelo, roupas e até sorveteria. A galeria do Conjunto Nacional deixa muito shopping para trás quando o quesito é variedade. O Conjunto Nacional também carrega um pouquinho de São Paulo em sua receptividade. Baianos, catarinenses, pernambucanos e, é claro, paulistanos. Todo mundo quer aproveitar nem que seja um pouquinho desse lugar. Nós somos turistas, é a primeira vez que nós estamos vindo. Vocês são de onde? Somos da Bahia. E o que vocês estão achando daqui de um lugar que tem tanta coisa para fazer? Nossa, a facilidade e a diversidade do local, os restaurantes, muito gostoso. Na verdade, lá em Salvador tem sim muitas opções, né? Mas a questão, o que mais chama a atenção aqui é a facilidade de acesso. Então você tem metrô, você tem uma avenida grande perto, na verdade várias ruas paralelas que também dão acesso. E as coisas são muito próximas umas das outras, então facilita bastante. Nós somos do Acre e agora moramos em Fortaleza. E já moramos um tempo em São Paulo também, quando estávamos fazendo doutorado aqui. E o que você acha do Conjunto Nacional? O Nacional é um ponto de referência da capital paulista, é um lugar onde eu venho sempre, seja para visitar a livraria, para o teatro, ou simplesmente tomar um café num dos cafés que existem aqui na galeria. Eu venho aqui quase todo dia e sempre brinco com o pessoal aqui do Conjunto Nacional. Se tudo funcionasse no Brasil como funciona no Conjunto Nacional, estava muito bom, né? Então, o espaço é espetacular, é muito bom, eu gosto muito daqui. São tantas histórias e atrações que grupos escolares podem se inscrever para fazer uma visita monitorada que apresenta desde o esquema de reciclagem até as opções culturais disponíveis aqui. Para mais informações, você pode acessar o site condomínioconjuntonacional.com.br. Passado e futuro em um só lugar. O Conjunto Nacional, tombado em 2005 pelo Condefat, é a prova que podemos modernizar nossos costumes sem esquecermos das histórias que constroem a cidade. A diversidade deixa o condomínio com o espírito de São Paulo. E com a propriedade de quem está à frente desse conjunto há 32 anos, Vilma Perameza verbaliza muito bem alguns dos significados desse lugar.
Eu acredito que um prédio não é só uma coisa de concreto ou de cimento. O prédio é gente. Ele é um prédio vivo, sabe? Ele está sempre em mudança. Eu espero que o programa de hoje tenha te apresentado um lado desconhecido desse prédio tão importante para a cidade de São Paulo. E eu lembro que você pode sugerir lugares para o Cidade Viva visitar. Basta mandar e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Até a próxima!